Por que João Batista mandou discípulos para saber se Jesus era aquele que havia de vir após ele? Em Mateus 11, 2. Se antes disso, quando João Batista o batizou nas águas, ele mesmo disse que não era digno de lhe desatar as sandálias e testemunhou a voz dos céus. Então vamos abrir lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente sempre fala, faz pergunta, todo mundo fica acanhado, não é, sei o quê. Mas quando vem as perguntas são boas, assim, são coisas interessantes. Eu diria que a gente já teve algumas curiosidades, na primeira a gente teve curiosidade, e eu diria que até as curiosidades são curiosidades várias, assim, não é nada coisa de criança, sabe? Curiosidade de criança, quem matou o dinossauro, não é esse tipo de coisa, assim, até as curiosidades são curiosidades interessantes. Essa semana, eu estava até conversando com a Fabiana me perguntou uma coisa, eu falei, pergunta boa. Ela perguntou se Paulo era casado, porque ela viu um vídeo de não sei se ele é pastor, de um homem falando sobre Paulo e Pedro, né? Que Paulo manda Cristo, manda os maridos amar as esposas, e Pedro manda os maridos serem pacientes com as esposas, se eu não me engano. E aí ele fala que é porque Paulo não era casado e Pedro era casado. E aí ela, Paulo era casado e tal, perguntou, pergunta boa. Só que ela não quis fazer. Uma pergunta assim, não é nenhuma pergunta doutrinária, não vai mudar a vida de ninguém, não tem resposta, tudo que a gente pode inferir coisas pelo texto, mas uma pergunta válida, justa. Então eu acho bem interessante isso, as perguntas que a gente recebe, a gente demora para receber, tem que ficar insistindo, mas quando recebe são perguntas boas. Bom, como nós falamos, Mateus capítulo 11, versículo 2 diz assim: E João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então, como a pergunta mesmo diz, né? Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 3, quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que João Batista foi o último profeta messiânico. João Batista, ele anuncia Jesus e ele não só anuncia Jesus, a gente pode dizer que João Batista ele vivia uma vida em santidade. Por isso, a gente tem lá em Lucas, quando Lucas fala sobre o nascimento de João Batista e de Jesus, das duas primas grávidas e tudo mais. Então a gente vê que João Batista, a gente pode dizer que João Batista era realmente um homem firme, era um crente firme, fiel, temente e tal. Mas que depois que ele é preso, é como se João Batista ficasse em dúvida. E aí é interessante a gente separar que, primeiro, não é que João Batista estava em dúvida sobre se Jesus era de fato o Messias ou não. A gente pode dizer que João Batista estava um pouco confuso. Eu diria que não sobre a divindade de Jesus, mas sobre os feitos de Jesus. Vou dar um exemplo para tentar facilitar. A gente vai ter aqui a feijoada semana que vem, é isso? Bom, feijoada você precisa de feijão preto, você precisa de carne, né? Carne seca, costela, linguiça de paio. Você precisa de arroz, laranja e couve. Todo mundo sabe que, bom, feijoada vai ter essas coisas. E aí imagina que tudo certo, feijoada, tá garantido e tal, não, tá certo, semana que vem feijoada. Aí hoje no final do culto a gente faz um assim, meus irmãos, semana que vem a gente vai ter a feijoada, e aí eu precisava que os irmãos trouxessem peito de frango. Então quem puder doar aí 5 quilos de peito de frango e tal, não sei o quê. Alguns irmãos podem falar assim, mas não vai ser feijoada? Por que eu preciso trazer peito de frango? Não que você esteja duvidando que vai ter a feijoada, porque se a gente falou que vai ter, então vai ter. Mas pode falar assim, não. Eu esperava que ele pedisse feijão, eu esperava que ele pedisse costela, eu esperava que ele pedisse laranja, couve. Não frango. Por que frango? Então a gente pode dizer que o questionamento de João foi mais ou menos esse.
Não que ele duvidasse de que Jesus era o Messias, mas ele entendia que talvez o Messias fosse agir de forma diferente, ou tivesse acontecendo alguma coisa diferente do que ele esperava. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, versículo 37, Lucas capítulo 4, versículo 37, diz assim: e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ou seja, a fama de Jesus, ela começou a se espalhar de uma forma incontrolável, vamos dizer assim. Não conseguia mais conter a fama de Jesus. Ela ia se espalhando por toda aquela região. E aí João, ouvindo isso, ele compara o que ele está ouvindo, a fama de Jesus que está acontecendo, com o texto que ele conhecia, o texto sagrado lá de Isaías, esse capítulo 61, que diz o que Jesus, o que o Messias havia de fazer. Então ele ouve uma coisa e compara com aquilo que ele esperava, e ele encontra, não vou dizer uma divergência, mas peraí, não está batendo 100%. Vamos ver o que João esperava que acontecesse. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aí, João, ele passa a sua vida inteira, não só ele aprendeu, creu e ensinou isso. Aí chega um momento que chega Jesus ao Messias. João batiza, Jesus presencia todo aquele evento, né, do céu se abrindo, do Espírito Santo descendo como forma de pomba, tal, esse é meu filho amado, quem me compraz e tudo mais. Aí João vai, e aqui a gente está, claro, parafraseando, João vai e é preso. João pode ter pensado assim, bom, estou preso, mas Jesus está aí. Se eu tivesse preso sem o Messias, desespero. Eu estou preso, mas o Messias está aí. Lá em Isaías, não tinha capítulo e versículo naquela época. Lá no livro do profeta Isaías, diz que ele vai, né, abertura da prisão dos presos, proclamar liberdade aos cativos. Não, então estou garantido. Passa um dia, passam 2 dias, passam 3 dias, 4, 5, não sei quanto tempo João já estava preso, né? A gente não sabe dizer. Mas João fica assim, peraí, será que eu entendi alguma coisa errada? O que será que aconteceu? Então, o primeiro ponto não é que João estava descrente que Jesus era o Messias. João estava em dúvida se aquilo que ele acreditava, aquilo que ele aprendeu, era de fato aquilo. E aí ele vai falar, ele manda os seus discípulos falarem com Jesus. Aí se a gente vê a resposta de Jesus, Mateus capítulo 11, do 4 ao 5, diz assim: e Jesus respondendo disse: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então, João vai e fala assim, peraí, vai lá e pergunta a Jesus se é isso mesmo que está acontecendo. Porque eu entendo dessa maneira, né? É como se, no exemplo que eu dei, você fala assim, pergunta lá ao pastor se realmente vai ter a feijoada, ou se eu entendi errado. E às vezes ele falou no último domingo, eu estou achando que é o terceiro. Pergunta a ele se é isso mesmo, se é para trazer o frango para a feijoada de semana que vem. Você não está duvidando que vai ter a feijoada, mas às vezes você acha que você entendeu errado. Aí Jesus vai e responde, fala assim, olha, vai lá e fala para ele o que está acontecendo. Aí vamos para Isaías 35, versículos 5 e 6. Isaías 35, versículos 5 e 6. Diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos,
e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aí Jesus vai e fala assim, olha, vai lá e fala para João que está acontecendo isso, ó. Coxo anda, cego vê, surdo ouve, e papai e tudo mais. Aí quando o João vai falar, então, peraí, então tá certo, então é isso mesmo. Então você fala assim, pergunta lá ao pastor se tá certo, se a feijoada é semana que vem mesmo, porque ele pediu para trazer frango. Aí o pastor fala assim, ó, avisa lá que é para trazer frango, porque a gente vai fazer coxinha, para quem não come feijoada. Aí você fala assim, entendi, então a feijoada realmente é semana que vem. Entendi. Então assim, primeiro ponto, não é que João duvidou da divindade de Jesus, ou duvidou que Jesus era o Messias. Ele cria que Jesus era o Messias. Só que comparando com o que ele entendia, com o que ele conhecia, o que João faz ali é alinhar a expectativa. A expectativa dele, com base no que ele conhecia, é que ele fosse liberto. E ele continuava preso. E aí ele vai, pergunta lá para Jesus o que ele quis dizer, se eu entendi errado. Aí Jesus fala assim, olha só, é isso aí mesmo. Eu vim para libertar e tudo mais, eu vim para curar o coxo, os coxos estão sendo curados, os cegos, os surdos. Claro, grosso modo, parafraseando, você vai ficar um pouco preso aí. O meu compromisso não é em te tirar da cadeia. Aí João vai, tá, então tudo bem. Porque quando Jesus responde, João, certamente, se ele se lembrou de Isaías 61, ele se lembrou de Isaías 65. Então João fala assim, não, então tudo bem. Então as expectativas estão alinhadas. Primeiro ensinamento, primeira coisa. João não duvidou da divindade de Jesus. Ele apenas queria alinhar as expectativas, confirmar as expectativas. Segunda coisa, o certo nosso aprendizado de que não existe ninguém 100% santo, todo mundo tem algum momento de dúvida, de novo, não de dúvida, talvez, não de dúvida da divindade, mas talvez, poxa, a gente está aqui na igreja e a gente está tanto tempo buscando um lugar e a gente não consegue um lugar, será que Deus realmente está conosco? Será que Deus realmente está abençoando essa igreja? Aí você olha e fala assim, não, meu plano é que vocês fiquem aqui. Não, tudo bem. Então, assim, não que nós estamos duvidando se Deus realmente está conosco, mas a gente quer apenas alinhar a expectativa. Peraí, Deus, eu fico aqui, o que está acontecendo e tudo mais. Terceira coisa, é importante nós sempre alinharmos as nossas expectativas com Deus. Por quê? Porque nem sempre elas são iguais. Aqui fica muito claro que João Batista ele tinha uma expectativa. Jesus tinha outra completamente diferente, tinha outro propósito completamente diferente. Então, assim como João Batista alinhou as expectativas dele com Jesus, nós precisamos alinhar nossa expectativa com Jesus. Nós precisamos alinhar nossa expectativa com Deus. Porque às vezes a gente passa a nossa vida inteira crendo que algo vai acontecer e isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque Deus não pode fazer? Não, Ele pode fazer. Mas não é a vontade dele. Mas não é um propósito dele. Mas Ele tem uma forma completamente diferente de trabalhar nisso. Exemplo. Tem um problema, sei lá, eu tenho ligamento rompido, meu ligamento do joelho direito ele é rompido, ligamento cruzado anterior. Rompi o esquerdo, operei, rompi o direito, não operei. E aí eu fico, Senhor, reconstrói meu ligamento, Senhor, reconstrói meu ligamento, eu quero voltar a jogar bola, reconstrói meu ligamento, eu quero voltar a jogar bola e tal. Senhor, reconstrói, me cura. E eu passo 30 anos da minha vida porque o Senhor pode curar e Deus não me cura. A minha expectativa é que o Deus que cura, me cure. Talvez a expectativa de Deus seja que eu passe pela cirurgia para evangelizar o fisioterapeuta. Talvez a expectativa de Deus é que eu não seja curado para não jogar mais bola, porque senão eu jogava bola 5 vezes por semana. E agora Ele quer que eu passe os 5 vezes na semana, ao invés de jogar bola, que eu estude a Bíblia, que eu faça uma visita, que eu me dedique mais à sua obra. Expectativas desalinhadas. Não que eu não possa jogar bola, não que Deus não possa me curar. Expectativas desalinhadas. Com o joelho machucado, eu não vou poder jogar tanto quanto eu gostaria. Entende? Com o joelho machucado, eu vou poder me dividir mais. Então eu falo assim, não, fica com o joelho machucado aí, que aí tu joga uma vez por semana só e quando dá. E aí de resto, eu vai estar jogando, tu vai estar trabalhando na minha obra. Expectativas desalinhadas. Eu entendo que esse é o maior ensinamento dessa passagem. Nós precisamos sempre alinhar as nossas expectativas com Deus. Porque se a gente não alinhar as expectativas, o resultado vai ser frustração. E aí sim pode vir um problema, que é essa frustração
resultar numa descrença. É você esperar que Deus faça alguma coisa, Deus não faz porque não é o plano dele é sempre maior e melhor do que o meu, eu não me alinho com ele, isso me frustra, e por causa da minha frustração eu falo assim, não, se Deus não vai me curar, então eu vou sair da igreja, então eu não quero saber. Aí sim é um problema. Então, de novo, o problema não foi João questionar Jesus ou buscar confirmação do que Jesus estava fazendo. Estava tudo bem, ele estava alinhando a expectativa dele. Entende? O problema é se ele se frustrasse porque Jesus não tirou ele da prisão. Isso não aconteceu. João Batista ficou fiel até o fim. Quer falar uma coisa? Já respondeu. Já respondi? Ok. Vamos responder só mais duas que eu entendo que vai ser rapidinho. Primeiro, efeito e consequência do pecado. Ainda tenho dúvidas. O efeito seria o pecado nos separar de Deus e a consequência sermos como mortos espiritualmente? Explicar melhor o efeito de consequência e pecado à luz da Bíblia. Bom, como nós falamos sobre efeito e consequência, a ideia é diferenciar a consequência eterna da consequência nessa vida, tá? Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, também vai falar algo nesse sentido com um pouquinho mais de clareza no sentido do efeito do pecado. Romanos 6, 23 vai falar assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, assim, qual é o efeito do pecado? O efeito do pecado é a morte espiritual daquele indivíduo, daquela pessoa. E o que é a morte espiritual de uma pessoa? É a separação eterna de Deus. Deus é santo, não tolera pecado. Uma pessoa, um homem, criatura, ele peca. No momento que ele peca, automaticamente ele se afasta de Deus. Ele morre espiritualmente. Eternamente longe de Deus. A gente pode dizer que esse é o efeito do pecado. O que o pecado causa no homem? A morte espiritual do homem. A separação eterna de Deus. Só que aí, Romanos 6, 23 diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá, então o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente tem aí uma contrabalança entre morte eterna e vida eterna. Aí agora vamos para 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá, gente? Então, se eu pequei, a consequência do meu pecado é a minha morte espiritual, a minha separação eterna de Deus. Mas João fala que se eu confessar o meu pecado, ele é poderoso e fiel para perdoar os meus pecados. Se ele perdoa os meus pecados, então ele anula esse efeito. Sim, é isso. Perfeito. E o que é a consequência do pecado? Bom, vamos lá para Provérbios capítulo 9, Provérbios capítulo 9, versículo 12. Provérbios 9, 12. Diz assim: se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Em alguma outra talvez na NTLH ou na NVI, vai falar assim: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências.
Então, quando a gente fala de efeito e consequência do pecado, a gente está falando que o efeito do pecado é a morte eterna, morte espiritual, eternamente longe de Cristo. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos livrar do efeito do pecado. Ou seja, o efeito do pecado é que eu morrer espiritualmente. Quando eu peco e eu peço perdão a Deus, Deus ele anula esse efeito e agora eu posso viver eternamente com Ele. Manifestação da graça de Deus. No entanto, as consequências do pecado, Ele não livra. Exemplo clássico que eu sempre dou. Cometi um crime. Fui julgado, a minha pena é de 9 anos de detenção. Passei 9 anos na cadeia. Acabou os 9 anos. Eu saí da cadeia. O meu pecado foi perdoado? Foi. A minha pena foi cumprida? Sim, a pena foi cumprida, está ali, cumpriu. Não devo mais nada. Mas a consequência do meu crime, ela continua. Quero mudar para os Estados Unidos. Primeira coisa que eles pedem, antecedente criminal. O que você fez? Quero procurar um emprego. Primeira coisa, preciso de uma certidão negativa. Vai contar lá que eu... Veja bem, vai contar que eu cumpri a pena. Paguei a minha pena. Mas tem uma mancha no currículo. Então, quando a gente fala de efeito e consequência, o efeito do pecado, morte eterna. Peço perdão, Jesus perdoa, tenho vida eterna. Consequência do pecado é a consequência dos seus atos. Contei uma mentira. A igreja me descobriu na mentira. Eu venho aqui na frente, quero pedir perdão à igreja, porque eu contei uma mentira e tudo mais, foi da nossa, não sei o quê. O pastor ora por mim, eu me arrependo, peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Deus perdoa o meu pecado. Tenho vida eterna com Deus. Mas a consequência de ser conhecido como mentiroso, ela vai ficar. Entende? Então Deus ele perdoa o pecado, mas não livra a consequência. E aí é o que nós falamos na semana passada, que a gente falou, tem falado no curso de doutrina, que é a doutrina do duplo amor de Deus. Deus ele é amor, mas ele é justiça. Ele é amor e por isso ele perdoa o meu pecado para que eu volte a ter comunhão com ele. Mas ele é justiça, de que ele não pode me livrar da consequência, senão aí vira uma bagunça. Entende? Então o efeito do pecado, consequência do pecado. Está claro? Mais explicações. A última, antes da gente passar para o nosso pastor. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Diz assim: Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha direita. E aí a pergunta é, por que destra da minha justiça? Por que exatamente destra? Seria uma referência a Jesus por ele estar sentado à destra do Pai? A referência sim, mas por que destra? E aí foi o que eu falei na semana passada, quando eu falei o anúncio do seminário, que a gente nesse módulo que começou segunda-feira, a gente está falando sobre hermenêutica. E isso é exatamente a hermenêutica bíblica. Símbolos, tipos, palavras, o que elas significam. Então, se vocês forem ler na Bíblia, existem vários versículos onde fala de direita e esquerda. Quer ver um exemplo? Provérbios capítulo 4, versículo 27. Provérbios 4, 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, lá em Isaías, Deus fala à direita, a minha destra. Aqui Salomão fala, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Para a gente entender esses versículos, a gente precisa entender o que significa direita e esquerda na Bíblia. Bom, direita e esquerda na Bíblia significa retidão e transgressão, vamos dizer assim. Sempre que a Bíblia fala à minha direita, a Bíblia está falando de justiça, de retidão, o lado certo, vamos colocar assim. Entre aspas, o lado certo, mas não que direita significa certo, no original grego ou hebraico. Mas sempre que a Bíblia fala de direita, a Bíblia está falando do lado certo, do lado reto, do lado justo, do lado fiel, do lado que é o lado certo de andar. Sempre que a Bíblia fala do lado esquerdo, a Bíblia está falando do lado mal, do lado errado, do lado ruim,
do lado da transgressão, do lado da injustiça, do lado da iniquidade. Então aqui, por exemplo, em Provérbios, quando Salomão fala assim, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, Salomão está falando, olha só, não se desvie nem para a direita, ou seja, não seja demasiadamente santo, né? Santo, claro, nós temos que explicar a santidade do jeito máximo. Salomão está falando assim, olha só, não seja um fanático religioso, não seja soberbo, não seja a pessoa que, não, olha só, é só a Bíblia, é só a igreja, não leio mais nada, não falo mais nada, só vou para a igreja, cabeça baixa, não falo com ninguém, e o dia inteiro na igreja, não, aí você está desviando para a direita, você está exagerando para a direita, extrema direita, extremamente religioso, não tem nada de espiritual nisso. Nem se desvia para a esquerda, ou seja, não se desvia para o mal. Não, tudo pode, não sei o quê, tudo liberado, não quero saber da Bíblia, não quero saber da igreja. Nós, como cristãos, temos que ser sal da terra, nós temos que ser temperados, nem se desviar para a direita, nem se desviar para a esquerda. Diego, por que direita e por que esquerda? Bom, primeiro ponto, fala. Não, eu peguei aqui, o Google está dizendo também, no dicionário bíblico, que tem a ver com intimidade, né? A direita, a destra, né? No caso de Deus também tem a intimidade que Deus tem contigo. Sim, sim. Isso também é interessante, né? Que Ele não te trata como qualquer um. Eu venho para mim como Jesus tem também faz essa analogia, eu queria vos salvar como uma galinha que bota os pintinhos para trás, né? É muito bonito. Também, quando você olha na Bíblia, direita também pode ser direita no sentido de intimidade. Intimidade, também é muito interessante, Deus tem intimidade contigo. Exatamente. No entanto, a gente tem que tomar cuidado por quê? Quando a Bíblia fala de direita e esquerda, a Bíblia não está falando, não é direita e esquerda, na Bíblia direita e esquerda não significa certo e errado, vamos colocar assim, por causa de filosofia. Não tem nada a ver. Fala. São vias de explicação, as alegorias, digamos assim. Isso. Não é filosofia. Não é porque, não, é direita, porque no Antigo Testamento, o povo judeu, com a mão direita, apertava e firmava os pontos, com a mão esquerda, ele assinava dizendo tchau. Não tem nada a ver. Não, é direita e esquerda porque é o costume da época. Que nem eu já ouvi falando, não, é porque naquela época, quando você comia com a mão direita. Quando você ia no banheiro fazer o número 2, você limpava com a mão esquerda. Então a mão esquerda é a mão suja. A mão direita é a mão... Não tem nada a ver com a história. Também não tem nada a ver com habilidades. Muita gente fala assim, não, é mão direita porque né, todo mundo é destro. Porque o canhoto é errado. Antigamente é isso, a pessoa canhota era a pessoa diferente. Não, nunca é mal. Né? Não tem nada a ver com direito, com destro ou canhoto. Se a gente for ler lá em Juízes, capítulo 20, versículo 16, Juízes, capítulo 20, verso 16. Juízes 20, 16 diz assim: entre todo este povo, Juízes 20, 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a fundo uma pedra a um cabelo e não erravam. Então não tem nada a ver se ser destro ou canhoto. Não, me ajunto com a destra da minha direita, porque Deus é destro. Então se Deus é destro, se você quer ser crente, meu amigo, você tem que ser destro. Se tu é canhoto, se vira, aprende. Hã? Se é canhoto, arranca sua mão, porque para ser crente tem nada a ver com destro e canhoto. Tá? Isso aqui é uma questão de hermenêutica. Tipo, símbolo. Mas por que Deus escolheu direita e esquerda? Quando você chegar nisso, você pergunta a ele. Mas sempre que você lê na Bíblia direita e esquerda, entenda que direita representa retidão. Esquerda representa desvio. Direita, certo, entre aspas. Esquerda, errado. Não significa que canhotos vão para o inferno e destros vão para o céu. Não significa que destros são mais santos do que canhotos. Não. Não significa que no Antigo Testamento, culturalmente, porque o povo... Não, olha só. É assim, direita e esquerda. Assim como Deus escolheu o óleo para representar o óleo, o fogo para representar o Espírito Santo. Porque o óleo, o fogo, porque o fogo queima. Não só. É isso. Claro, existem propriedades que faz sentido, mas é isso, uma questão de hermenêutica. Ok? A gente tem mais exemplos de direita e esquerda, como por exemplo Mateus capítulo 25, verso 33.
Mateus 25, 33. Que diz assim. 32 e 33. 31, 32 e 33, para ficar mais completo. Mateus 25, 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, na volta de Jesus, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, quando Jesus vier, que ele for julgar as nações, as ovelhas vão para a sua direita, os bodes vão para a sua esquerda. Aí repara que as ovelhas vão para a direita, não para a esquerda. Por quê? Ovelha na Bíblia significa submissão. Ovelha na Bíblia significa obediência. Por isso que nós somos ovelhas do nosso pastor. Bode na Bíblia significa o quê? Rebeldia. Por quê? Olha como uma ovelha se comporta, olha como um bode se comporta. Então, bode, mas bode, Deus podia falar, ao invés de usar bode, Deus podia usar, sei lá, boi. Deus podia usar tigre. Deus podia usar hiena. Mas ele usou bode. É um animal, quando você olha para o comportamento dele, ele é um animal mais rebelde. Então, ovelha para a direita, bode para a esquerda. Está claro, direita e esquerda na Bíblia, o porquê direita e esquerda? Certo? Pois bem, então, vamos ao nosso pastor. Na semana que vem a gente responde as outras, tem mais, se não me engano, mais 2 ou 3. E assim a gente segue. Bom, amados, saúde a todos com a paz do Senhor. Primeiramente, vamos à tão esperada questão. Gente, olha pra mim. Irmão. Vou ficar de olho fechado, vou falar de olho fechado mesmo. Bom, amados, ficou então para a gente terminar das 3 perguntas que nos foi passado. A última sendo então a seguinte pergunta: o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Por que nós temos tanto problema em relação ao vinho e condenamos aqueles que bebem vinho? Beber é pecado? Beber vinho é pecado. Beber vinho é pecado. Tá? Seria essa a pergunta, né? Vamos ler primeiro, depois eu vou fazer aqui uma introdução, uma breve introdução, para a gente poder entender. Mas vamos ler primeiro com base em que foi feita a pergunta. Vamos ler lá em João, capítulo 2. João, capítulo 2, os 10 primeiros versículos, para ser uma leitura completa. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 2. Quero seguir para depois continuar. Amém. João 2. 2, do 1 ao 10, que nós vamos ler. Eu vou ler em dois lugares, tá? Para ainda apimentar mais aí a pergunta aí. Vamos lá. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos mandar, ou vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos ler ainda Evangelho de Lucas,
capítulo 7, versículos 33 e 34. Lembrando que aqui também é o próprio Jesus falando. Tá? 33 e 34. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Tá? Aqui Jesus está falando dele mesmo, tá? Do que dizem sobre ele. Amados, para a gente entrar na questão, eu gostaria de fazer um pouco diferente, porque o meu propósito aqui não é entrar numa discussão de pode ou não pode. Segundo a pergunta, tá? A pergunta é, por que nós temos tanto problema em relação ao vinho? Tá? E condenamos aqueles que bebem vinho. Eu quero dividir aqui em duas partes a seguinte ocasião. Por que nós temos problemas em relação ao vinho? E é isso que eu vou responder. A parte de quem condena quem bebe vinho, eu digo que a pessoa que tem apontado o dedo condenando, ela é equivocada. Já é um erro. Isso a gente não precisa nem entrar nesse mérito. E o ponto é, beber vinho é pecado? Que eu acredito que essa pergunta ficará esclarecida quando a gente falar sobre o problema que nós temos em relação ao vinho. Tá? E aqui na Bíblia nós vamos falar de vinho, e aí eu estendo isso a qualquer bebida alcoólica. Tá? Então o que nós vamos tratar aqui, nós vamos estar com o assunto vinho, mas você pode aplicar tudo que eu vou falar em relação a qualquer bebida alcoólica, qualquer mistura que contenha álcool. Tá? Porém, antes, eu quero ver com os irmãos o seguinte: os irmãos querem que eu já entre mostrando para os irmãos por que nós temos essa resistência, por que nas igrejas ensina dessa forma, ou eu quero abrir a oportunidade, porque, por exemplo, a irmã no domingo passado me mostrou que a irmã fez um monte de anotação, né? E aí eu queria ver o que os irmãos acham. Eu primeiro ouço os irmãos, o que os irmãos pensam, o que você anotou, por exemplo, o que você tem a dizer sobre isso, e eu concluo com o que a igreja vê, o que a gente entende, porque ninguém, ou às vezes existem pessoas que tiram da cabeça e falam, não, isso aqui vai ser pecado a partir de agora, e não tem embasamento na Bíblia. O que eu vou mostrar é que o que eu defendo tem embasamento na Bíblia, entende? E não é por conta disso que me dá o direito de condenar a pessoa que bebe. Então são coisas diferentes. Então, o que os irmãos acham? Posso ouvir primeiro os irmãos? Por exemplo, a irmã Kátia, que tem muito interesse e se dedicou em aqui trazer também. Eu me dedico a tudo da igreja, irmão. Sim, não, eu não tenho dúvida. Eu estou falando porque a irmã mostrou, né, para mim as anotações e em respeito a isso, eu queria que a irmã entendeu? Então, o que os irmãos querem fazer? Querem expor o que os irmãos pensam, o que os irmãos entendem? Pode falar. Eu acho que a gente tem que separar em coisas diferentes. Eu acho que o vinho não é qualquer bebida. Eu acho que é outra, tem que começar o básico. O vinho não é... Eu não vou comparar o vinho com o uísque, eu não vou comparar o vinho com a cerveja, porque a Bíblia fala do vinho em várias... O Jesus não usou a cerveja nem o uísque na Santa Ceia. Ele usou o vinho. Então eu acho que a gente devia continuar não vendo o vinho como qualquer bebida. Eu acho que é um ponto básico. Tá. E o outro ponto eu acho que a gente não veio aqui. O meu intuito não é fazer. Não, jogar pro alto, fazer. Eu tenho certeza que a questão que a irmã levantou. É porque outro dom não tem, irmão, só tem esse. Então, a questão que a irmã levantou. Veja bem.
Não se sinta ofendida, tá? Mas a questão que a irmã levantou, eu tenho certeza que muitos pensam dessa forma e têm essa curiosidade ou dúvida, tá? Só que não se pronunciam. Então a irmã simplesmente falou, é isso aqui que todo mundo pensa também, entendeu? Eu falei, eu só perguntei. Entendeu? Eu estou dizendo, entendeu? Por exemplo, o que eu acho muito interessante, eu conheço igrejas que na hora da Santa Ceia tem vinho com álcool, vinho sem álcool, suco de uva, e falam, aqueles que têm problema com, de alguma forma, por favor, aqui é o suco de vinho, o suco de uva, e aqueles que não têm, por favor, é uma dose mínima, né? Não dá nem beber nem bebe, né? Você sabe, não sei quantos ml tem ali. São coisas diferentes, mas é a mesma Santa Ceia, porque eu acho que Jesus fez o vinho com álcool. Nós vamos responder exatamente isso aí. Vamos ver, irmão. Tá? Então nós vamos responder exatamente isso aí. Fala, Francisco, você queria levantar. Quer ver, irmão? Eu vou dizer minha opinião. Eu lembro que no dia que a gente, antes de me batizar aqui, a gente estava fazendo discipulado, teve um dia que eu tinha perguntado para ti alguma coisa a respeito de cerveja, porque não é vinho, mas eu vou pelo ponto de vista do álcool em si. E eu lembro que eu gostava de tomar cerveja. Não estou aqui choramingando, porque hoje não bebo, pelo contrário. Mas, vez ou outra, eu tomava um tipo de cerveja. Na Alemanha você tem muita variedade de cerveja. E eu lembro que assim que eu cheguei na Alemanha, eu contei, acho que até mesmo contei testemunho que eu dormi na rua. Mesmo dormindo na rua, uma das primeiras coisas que eu comprei foi uma cerveja. Disse, poxa, vou experimentar cervejas diferentes, só tomava casa do Brasil e tal. Exatamente, porque na Alemanha eu vou experimentar o que tem aqui. E eu tinha comentado alguma coisa contigo a respeito da cerveja, e eu falei assim, não vejo alguma coisa muito clara na Bíblia a esse respeito. E aí tu me disse uma coisa, você me disse exatamente o seguinte, que ainda que não fosse especificamente claro que a Bíblia condene o cidadão de beber álcool, o fato é que hoje em dia a moral do crente está tão suja que se a gente começa a fazer o mínimo que seja de pessoas, aqui eu não digo para dentro de outras igrejas, assim, a conduta de alguns crentes, se começarmos a fazer as mesmas coisas, ainda que pequenas, que alguns crentes fazem, que estão na igreja, falam Jesus, e falar Jesus não é ser crente, é a vida do crente que é ser crente. E isso não é uma coisa que você tem que mostrar aos outros, você vive. Então, se a gente começar a fazer uma coisa pequena, parecida com as outras pessoas, que ainda que falam em Jesus, passamos nós a dar primeiro brecha em nossa conduta, para que o inimigo nos use de uma outra forma, ou corrompa o nosso entendimento, e segundo, passamos a ser julgados por outros, porque os crentes são constantemente, diariamente julgados pelo mundo. A partir do momento que você fala que você crê em Jesus, que você é crente, que você é evangélico, as pessoas começam a olhar você com certa repulsa, ainda mais aqui na Alemanha, na Europa inteira, na verdade, mas isso também acontece no Brasil mesmo, onde há muito da palavra. Então eu diria que por essa questão é um fato, que eu tinha explicado aquele dia, e o segundo, qualquer coisa que leve ao vício, a Bíblia não fala sobre fumar cigarro, não fala sobre usar maconha. Os muçulmanos, eles falam que você não pode fumar ou beber alguma coisa, não lembro qual que é específico, mas eles fazem uso de maconha. Aqui no Corão não fala sobre maconha, então eles usam maconha. Mas a questão não é você usar maconha, eu não posso fumar tabaco, posso fumar maconha. A questão é o vício, a dependência. Que Jesus mostra que tudo aquilo que transforma o ser humano em escravo de outra coisa, você passa então a usar outra coisa não a Deus, e não poder ser dos dois mestres. Eu diria isso. Mas a gente não está falando do vício, né? Mas o álcool em si. O açúcar também, irmão, eu não tenho problema com álcool, olha para mim. Não, a questão não é. Olha só. Ô, irmã Cátia, a questão, eu peço assim, só que a irmã entenda que ninguém está te apontando nada. A irmã levantou a pergunta e nós vamos tratar a pergunta, entendeu? Então não leva para o pessoal, em nome de Jesus, tá? A questão não é ter dependência de vinho, de álcool, a questão não é vício, tá? Mas eu vou mostrar para os irmãos por que é aconselhado. Não, mas então já chegamos no outro ponto. Não chegamos no outro ponto que eu vou responder tudo, até porque a irmã levantou a questão de que Jesus usou vinho na Santa Ceia. E nós vamos falar disso, tá? Olha só, amados. Primeira coisa, a gente entender. A gente já aprendeu aqui, porque o nosso professor da escola dominical é um bom professor. Verdade. E a gente aprendeu que o Antigo Testamento foi escrito em que idioma? Hebraico e ainda um pouco de aramaico.
certo? E o Novo Testamento? Em grego. Então, para que a gente entenda certas coisas na Bíblia, é muito interessante e importante a gente olhar no original, tá? Então, a gente sempre tem que procurar a palavra no original. Quando a gente estuda a palavra no original, a gente começa a ver que, assim, determinadas situações nós nos equivocamos, tá? Nós nos equivocamos. Por quê? Falando da palavra vinho no Novo Testamento, tá? A palavra vinho, traduzida no grego, ou seja, quando traduziram do hebraico para o grego, tá? A palavra que foi usada na tradução foi oinos, tá? Tudo que eles pegaram do Antigo Testamento e traduziram para o Novo, eles usaram a palavra oinos. E no grego, no original grego, quando a gente olha a palavra oinos, no grego eles usam oinos para tudo em relação à uva. Eles usam oinos para falar da uva fermentada e usam oinos para falar do vinagre de uva, usam oinos para falar do suco de uva, tudo a mesma palavra, tá? A Bíblia, ela fala de beberrões, bêbados, se referindo à uva fermentada, tá? E na maioria das vezes fala do vinho. Vinho, ó, isso é o vinho. E não quer dizer que só porque mencionou a palavra vinho esteja se referindo literalmente ao suco de uva fermentado. E nós precisamos entender isso. Entende? Porque em determinadas situações, a Bíblia vai, aqui para nós traduzida no português, e quando a gente fala de vinho, só vem uma bebida na cabeça, que é o vinho que a gente conhece, né? O suco fermentado, vamos falar assim. E o que eu quero que os irmãos entendam é o quê? Que na Bíblia, a palavra para definir tudo relacionado à uva é oinos. Então, a gente vai ter situações na Bíblia que vai estar falando vinho no nosso idioma, mas para eles é oinos, que pode estar se referindo a, como eu disse, vinagre de uva, suco de uva ou o suco de uva fermentado, que seria o vinho alcoólico, o que embriaga, tá? Igual a irmã Kátia levantou, mas Jesus, ele usou o vinho na Santa Ceia. Vamos ler lá? Mateus capítulo 26. Versículo 29, deixa eu ver. É, 26 ou 29 seria. Vamos começar do 17, que aí os irmãos vão entender aonde que eu vou chegar. Olha só. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, guarda isso, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram com Jesus como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de trair. Entristecendo-se muito, começaram um a dizer: porventura sou eu, Senhor?
E aí ele responde e disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Bem seria que esse homem não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, dou-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Até aqui. Jesus fez a ceia. Tá? Jesus fez a ceia. Se a gente for olhar, qual era a época que Jesus estava fazendo a ceia? Festa dos pães asmos. Tá? Na Páscoa. Eles estavam num período que, segundo a lei, não se podia comer e nem beber nada fermentado. Entende? E aonde que a gente vê essa lei? Lá em Êxodo, quando Moisés fala e determina, tá? Segundo a ordem de Deus, que olha, quando forem celebrar a Páscoa, não tereis nada de fermento em vossas casas, comereis os pães asmos. Por quê? O fermento leveda e massa levedada ou bebida levedada, o levedar representa pecado. Por isso tinha que ser puro. Entende? Quando nós olhamos para a época que Jesus estava ali celebrando a ceia, tá? Na casa do convidado lá, que ele pediu para procurar, era a época da Páscoa, festa dos pães asmos. Nessa época não se podia comer e nem beber nada fermentado. Entende? Quando nós olhamos para isso, a gente vê a tradução oinos do vinho. Isso quer dizer o quê? Que era um suco de uva. E mais abaixo nós vamos ainda falar. Fala, Cátia. Eu conheço muitos judeus e eles festejam essa dado. Eu trabalhei com uma judia, meu pai andou também. Mas que eu conheça, ao contrário, o vinho é sempre o vinho. Eles comem, o pão não é fermentado. Porque até as crianças bebem do vinho. Porque meu sobrinho também estava lá, quando a família dele é judia, da parte da mãe, nos Estados Unidos. E até ele lá, pequenininho, com um copo de vinho, com água, com açúcar, todo mundo bebe vinho com álcool. E que eu saiba, é assim nos judeus, não sei, eu peço que alguém me apoie, mas eu não sei. Que eu saiba, é assim, não pode ser levedado o pão. Eu trabalhei com uma judia, assim, ela vai lá, leva as coisas, levar aquele, qual o quineca broto que a gente conhece aqui, né? Eles comem aquele quineca broto. É o levadar da massa. Sim, que eu saiba. Sim. Quer falar, Douglas? O Douglas me apoia? Não, depois eu não também. Veja bem. Oi, irmão, você vai deixou na mão? Deixou na mão, tem coragem. Veja bem. Eu entendo e respeito a justificativa, tá? Porque os judeus até hoje conheço que fazem. É como eu disse, eu não vou entrar na discussão de que fulano faz, eles fazem, eu estou falando o que a Bíblia me ensina, tá? Como eu disse, eu vou responder por que nós, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, tenho resistência em falar assim, não, pode beber, um golinho você pode beber. Entende? Então eu estou mostrando aqui os parâmetros. Não vou entrar por menores para dizer que, mas a fulano, a tal cultura, né, o judaísmo, não sei. Não, eu vou mostrar aqui. Seguindo essa passagem da Santa Ceia,
Jesus ele continua dizendo assim, a gente parou no 27, né? 28. É remissão de pecados. Tá. Aí o 29 ele diz assim: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, tá? Até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. O que é o fruto da vide? É uva. Só que fruto da vide, no original, é a uva que acabou de ser espremida. É o fruto da vide. Tá entendendo? Quando ele fala assim, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, ele está falando assim, ó, é a última vez que vocês estão bebendo comigo esse suco fresco, vamos falar assim, esse suco fresco aqui, comigo, sentado na ceia. Porque a próxima vez que nós vamos beber é quando nós estivermos no céu, todo mundo junto. Fruto da vide, no original, é o suco que acabou de ser espremido. É a uva que foi ali amassada, acabou de ser espremida e servida. Pode falar. É sem fermentação. Sem fermentação, sem nada. Ela é naturalmente doce. Se você for pegar um livro agrícola, ele vai falar de como é produzido o fruto da vide, né? O suco. E aí você vai ver que a uva acabada de espremer, ela tem lá tipo 20% de açúcar, que é natural da fruta, entende? E não tem teor de álcool, não é fermentado, porque não dá tempo de fermentar, acabou de espremer, vai beber. Então, o fruto da vide, quando nós olhamos Jesus falando, ó, vocês estão bebendo desse fruto da vide comigo agora, e só vão torná-lo a beber lá no céu quando nós estivermos todos juntos. Quando nós olhamos isso, mais uma vez, eu interpreto, eu entendo de que o suco que Jesus serviu na Santa Ceia, tá? Não era o vinho fermentado, mas o fruto que acabou de ser espremido e servido na hora. Pode falar. Mas lá no casamento, provavelmente era fermentado, né? Tem alguma base bíblica para isso? Não posso te afirmar se era ou não fermentado. Existiam pessoas que bebiam, era cultural o judeu beber. Isso eu não vou entrar nesse ponto. O judeu bebia, todo mundo bebia. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo, embora tenha escrito mais para os gregos, né, do que para os próprios judeus, mas o apóstolo Paulo mesmo fala muito sobre ficar bêbado, né? Inclusive ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Então, não vou dizer que nenhum judeu bebia, era cultural, eles bebiam, sim, e ponto, isso é um fato, e bebem até hoje, entende? A questão toda é, Jesus usou o suco fermentado na Santa Ceia, pela tradução do original e pela expressão que é usada do fruto da vide, eu entendo e a Bíblia me mostra que era um suco acabado de ser espremido. Entende? Se nós formos olhar lá no Antigo Testamento, Números capítulo 6. Números capítulo 6, nós vamos ver a lei do nazireado. E nós vamos ver que Moisés aqui ele está ensinando sobre a lei do nazireu, né? E ele fala assim, no versículo 3, já para a gente adiantar, né? Ele fala assim, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá.
nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Entende? Veja que aqui Moisés, ele ainda ele falou detalhadamente para aqueles que seriam consagrados. Igual foi, quem que foi, entrou na nazireiro? Sansão e teve mais um também. Não, no Antigo Testamento. Entende-se que ele foi. Não foi Samuel? Que foi, deixou a mãe e falou, ó, toma aí, cresce aí na casa do Senhor. Entende? Sendo que Sansão é o caso mais forte, até porque a gente vê o próprio Deus falando, olha, ele não vai chegar perto da uva, né? E por que que Deus falou isso? Porque Deus já tinha falado com Moisés lá atrás de como seria o comportamento. Aí a gente olha também no Antigo Testamento, tá? Vamos lá. No Antigo Testamento, sabendo que ele estava no hebraico, eu anotei aqui duas palavras, tá? Que é usada para descrever o vinho no Antigo Testamento. A primeira palavra usada no hebraico, ela é Yain, é Y-A-Y-N, Yain, tá? Essa palavra, ela foi muito usada, e essa palavra, assim como oinos, no Novo Testamento, no grego, essa palavra, ela se refere, tá, a qualquer coisa produzida por vinho. Porém, na tradição, o hebraico, eles sempre que usavam essa palavra, embora ela fosse genérica, eles sempre a dirigiam para o suco fermentado. Beleza? Até aí? Essa palavra até o suco fermentado. Então, por exemplo, se a gente for ler lá em Gênesis 9, 20 e 21. Bota lá por gentileza. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. Esse bebeu do vinho, o vinho ali é essa palavra, Yain. Tá? Que embora seja genérica no hebraico, ela sempre, por costume, é igual aqui na Alemanha. A gente tem várias formas de falar uma determinada coisa, mas no dia a dia, quando se usa determinada palavra, é para uma coisa específica, embora ela represente algumas outras. Então é comum sempre falar de uma forma e não de outra. A mesma coisa, nesse caso, Yain, e bebeu do vinho, e bebeu Yain, e embebedou-se, tá? Essa parte é dirigida, tem outras referências, eu não vou entrar em todas por conta do horário, mas é sempre dirigido ao vinho fermentado. Porém, no hebraico, também nós temos uma segunda palavra, que é usada, tirosh, tá? Tirosh. Tirosh é uma segunda palavra, só que agora sempre usada para falar do suco não fermentado. Ok? Sempre que tem essa palavra, traduzida para nós hoje é tudo vinho, óbvio, é tudo uva, mas no original é tirosh, tá? E ela nunca se refere à bebida fermentada. Por exemplo, Deuteronômios, capítulo 11, versículo 14. Na minha Bíblia vai estar mosto. 11, 14. Eu não sei como vai estar na dos irmãos, os irmãos, por favor, me digam. Mas Deuteronômios 11, 14 diz assim: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que lhe recolhas o teu cereal e o teu mosto, que é o caso do suco da uva, é o vinho, e o teu azeite. Tem alguma Bíblia que está diferente? Tá, ao invés de estar mosto, que ali vai estar mosto também, ó, e o teu mosto.
Tem alguma que está escrito diferente? Não? Pois bem, essa palavra mosto, ela quer dizer vinho. Vinho no sentido de suco não fermentado. Tá? Mosto é a tradução para nós de tirosh, tá? No sentido tirosh. Quando que nós vamos ver essa palavra de novo no Novo Testamento? Fala. Quando os apóstolos no Pentecostes. No Pentecostes. Lembra que eu falei domingo passado que a gente ia esclarecer? Vamos lá em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tirar o Atos da minha vida. Não acho nenhum. Cadê? Aqui, ó. 2,13. Que diz assim: e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Aí, quando a gente entende agora o sentido do mosto no original, que lá no hebraico era referido a um suco de uva não fermentado, a gente entende a ironia de quem estava zombando do povo de Deus no dia de Pentecostes. Por quê? Eles falam: estão cheios de mosto. Eles estão dizendo assim: beberam Coca-Cola demais. É só ver tradução em alemão também, né? Assim, parece eles estão cheios de vinho doce. Vinho doce. Exato. Entende? A ironia deles aqui nas minhas palavras, seria isso. E ó, Berlim bebeu Coca-Cola demais. Estão falando coisas sem pé e sem cabeça. Na minha Bíblia está diferente. O gosto, na minha palavra era vinho, na outra passagem, Sim. essa, estão embriagados. Então, por isso que eu perguntei se tinha alguma diferença. É porque eu não tinha achado aí. Ah, sim. Então, por quê? Porque deriva, é o que eu falei, na minha está como mosto, tá? Mas essa palavra de vinho, tá? Ela vem da tradução tirosh, que é diretamente ligado a sucos não fermentados, isso lá no Antigo Testamento. Tá entendendo? Então, quando nós olhamos para Atos 2, e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou estão embriagados. Está sendo irônico, sarcástico. Porque ele fala zombando, né? Entendeu? Por quê? Tipo assim, ó, os caras nem bebem álcool e estão tudo bêbado. É isso que eles estão dizendo. Entende? Meu irmão, qual é a base que você está usando? Eu estou usando a base do original. As fontes que eu tenho são enciclopédias e dicionários, tá? Conceituados. Nada que eu achei na internet. Entende? Eu tenho em casa, físico, se você quiser eu trago e te empresto. Tá bom? Então eu não estou aqui no achismo. Eu estou falando com base naquilo que eu aprendi, naquilo que eu creio e de onde eu tiro. Para que você não fique assim: o pastor está inventando essas coisas. Não estou inventando. A gente está falando do original e entendendo o sentido. E aí eu vou explicar por que eu estou falando isso tudo. Fala. Então o mosto é sem fermentação, né? Só para confirmar. Se for com base no Antigo Testamento, mosto é bebida sem fermento. Suco de vinho. Entendeu? Ele se refere ao suco não fermentado. Obrigada. Tá? Então vai ser como o fruto da vide, espremido na hora. Entendeu? Nem sempre pode ser fresco, um suco fresco, mas o ponto é que ele não é alcoólico, não te embriaga. Entende? Amados, dito isso, tá? E por conta da hora a gente fez de uma forma bem resumida, bem mais objetiva. Quando a gente olha para a palavra no original,
e a gente entende no Novo Testamento que vinho não se refere somente à bebida fermentada, e sim pode se referir ao suco de uva não fermentado também, tá? A gente entende muitas das vezes que isso acontece na maioria das vezes, que eu vou dizer agora, isso acontece muito quando eu quero buscar justificativas na Bíblia para alimentar algo que eu faço. E aí a gente acaba, né? Ah, mas está escrito. Realmente está escrito. Não vou dizer que não está escrito. Só que tá, já que a gente quer saber se realmente está certo, a gente tem que olhar para o original. Como você levantou a questão. Nem tudo está escrito na Bíblia e por isso a gente não faz. Ou a gente faz. Como, por exemplo, fumar. Tu não vai ver escrito na Bíblia, fumar é pecado, mas tu fuma. Tá entendendo? Tu não vai ver escrito na Bíblia tatuagem. Mas hoje é um problema que nós enfrentamos, uma pessoa toda tatuada. Não uma questão de a Bíblia não fala, não é pecado, ou a Bíblia fala, é pecado. É uma questão de princípios e prudência. Entende? Nós temos que entender isso. Por exemplo, vamos começar lendo 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 10 e 12. Ó. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o apóstolo Paulo fala no 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer, mas não me deixarei dominar por nenhum. Vamos ler ainda Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ponto. Coisas semelhantes a estas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que tem mais coisa. Não escreveu, mas tem mais coisa. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? E por último, para a gente comentar, 1 Tessalonicenses 5, 22. E aí, se houver alguma Bíblia com a tradução diferente, por favor, os irmãos leiam, tá? Isso é bom para a gente saber como é que os irmãos têm visto também. 5:22 de 1 Tessalonicenses diz: abstém-vos de toda aparência do mal. Tem alguma versão diferente aí? A Letícia provavelmente vai ser diferente. 1 Tessalonicenses 5:22. Tem versões que eu sei que diz fugir da aparência do mal. Bom, da hora que a irmã achar, a irmã pode ler, tá? Levanta a mão aí e lê com a gente.
Amado, o que você quer dizer com todas essas referências que você leu? Porque aqui o ponto não é ficar bêbado, não é? O ponto não é a gente se embebedecer. Embebedar. Obrigado. O ponto não é a gente ficar grogue. Né? Então, que mal há nisso? A base que eu tenho bíblica para te aconselhar, eu não vou botar a faca no teu pescoço, não vou falar contigo, não faça. Mas entenda a minha posição de preocupação com você. Por quê? Eu vou falar um exemplo muito pessoal que tem na minha família e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Tá? Mas, por exemplo, não sei se é o caso dos irmãos, só tomem como exemplo. Minha mãe, ela é uma mulher muito exemplar, muito prudente, com princípios inegociáveis, respeitada em todo o bairro, tá? Ela, nascida e criada na igreja da Batista, aquela Batista bem, né, tradicional zona mesmo, nunca colocou um gole de álcool na boca, nunca, tá? Um belo dia, isso eu deveria ter uns 14 anos, 15 anos. Um belo dia, minha mãe cozinha muito bem, tá? É uma bela cozinheira. E ela estava fazendo uma carne no forno. E essa carne, ela estava banhando com cerveja preta, tá? Então ela começou a banhar a carne com cerveja preta, não sei o quê, papapá, porque quando assa parece que o álcool evapora, né? Então acaba não te prejudicando de forma sóbria, né? Só que aquele cheiro subiu nas narinas da minha mãe, entende? E aquilo tentou muito ela. E ela falou, vou provar um golinho para ver se é bom. E aí botou um pequeno dedo no fundo do copo e virou. Tum, 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 tum. Aí fez assim. É doce, né? Exato. Aí ela fez assim, que coisa boa. Vou beber mais um pouco. Tum, 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 tum. Ai, menino, não consigo parar. Bebeu a garrafa inteira. Tivemos que comprar outra garrafa para fazer a carne assada. Quando nós chegamos em casa, que ela contou a história, ela estava com a cara vermelha e rindo à toa. Feliz da vida. Mas o que está acontecendo? Menino, bebi essa garrafa de cerveja toda, que eu estou numa alegria. Não, mas ela não estava acostumada, né? Não estava. Então, o ponto é, anos se passaram, beleza e tal, mamãe foi fazer um outro assado no forno, só que agora para banhar com vinho. E nós tivemos que tirar o vinho da mão dela, porque a boca dela já secou para beber o vinho. E aí a gente falou o que com ela? Falou, mãe, a senhora não tem controle. E essa é a chave da questão. Entende? Não é o fato de estar ou não acostumado. A minha preocupação com os irmãos. O que a Bíblia me manda fazer com os irmãos, tá? É não se deixe tentar. Entende? Não se deixe. Mas, meu irmão, é até medicinal, um gole. Eu digo para os irmãos, cuidado. Cuidado com isso. Porque um gole pode te levar a outro gole. E quando você vê, de gole em gole foi uma garrafa. Entende? A gente vê lá no início de tudo que nós tivemos duas situações que houve a embriaguez. Os irmãos lembram? Noé e... Não. Bem no início de tudo. Noé e Ló. Tá? Primeiro, você pode dizer assim, como a gente leu em Gênesis 9, mas Noé estava dentro da sua tenda, mas causou escândalo dentro de casa. Ah,
invadiram a tenda dele naquela época, para nós hoje, dentro de casa. Ele se embriagou e causou escândalo. O que aconteceu resultou em amaldiçoar um dos filhos. Entende? Embriaguez. Segundo caso, Deus destrói Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló viram a pedra de sal. E aí as filhas de Ló falam assim, e agora? Como que dará continuidade à nossa descendência, à nossa semente, à nossa geração? Ah, vamos embebedar o papai. E aí a gente se deita com ele. O que acontece, você pode ver que aí vem Moisés e a partir dali para frente Deus fala assim, não beba. Não beba. E a gente vai ver em vários casos na Bíblia falando, toma cuidado. Quer ver? O homem mais sábio do mundo, olha o que ele falou, Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Versículos 29 a 35. Vamos lá. Olha o que o homem mais sábio nos diz. Do 29 ao 35. Ele começa falando assim no nosso versículo. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Aí ele fala assim por último. E para quem os olhos vermelhos? Ele está falando de quê aqui? Maconheiro? Não é. Né? Versículo 30. Para os que se demoram perto do vinho. Aí. Tá? Para os que se demoram. Lê o seu versículo aí, esse começo. Para os que se demoram em beber vinho. Olha aí. Eu vou bebendo devagarzinho. Na tradução dela é isso que está falando. Na nossa, está falando assim, se demoram perto do vinho. Está aqui, ó, um copinho de vinho. Então ele diz, para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aí ele diz assim, olha no 31, olha o que ele diz. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Sabe aqueles comercial de cerveja que tinha no Brasil? Que fazia assim. É isso que Salomão está falando aqui. Não se dê, olha o que ele está falando. Não se deixe enganar pela beleza vermelha. Que tu vai olhar para ele e vai falar assim, nossa, rapaz, a minha boca, esse vinho vai descer redondo. É o que ele está falando, não sou eu, tá, gente? É o homem mais sábio do mundo. Vamos lá. É o 31 que a gente leu, né? 32. Olha só o que ele diz. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Você vai se encantar, você vai se iludir. E aí, meu irmão, não entendi como assim morder como uma cobra. Vamos lá. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Tu vai ficar alegre. Tu vai ficar, né? Tô nas nuvens, minha mãe, cozinhando, por cima do fogão voando. Ó, 34. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Aí ele já está falando do vício. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó, tu vai beber,
tu vai se iludir, aí quando tu vê, tu tá dormindo aonde tu nem sabe onde tu tá, tu vai acordar assustado, oh meu Deus, o que aconteceu? Aí tá lá o copo, mais uma vez. Você bebe para esquecer, né? Bebe para esquecer. Entendeu? O que Salomão está nos dizendo aqui, meus amados, é justamente: tome cuidado. Não se deixe iludir pelo vermelho do vinho. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala: fugir da aparência do mal. Meu irmão, mas eu sou forte, eu posso beber 3 garrafas que eu não fico bêbado. Cuidado. Porque a gente não pode brincar com a nossa carne. A gente não pode brincar com o pecado. Entende? Eu te garanto que se ainda não aconteceu, vai acontecer se você estiver nessa situação de você querer se desafiar um dia. Você vai querer se desafiar. Vou ver quanto que eu aguento beber. Cuidado com isso. É o que Salomão está dizendo, gente. Entende? Eu não posso, aquilo que eu falei lá no começo, beber vinho é pecado. Eu não vou te dizer que é pecado, mas eu vou pedir a Deus que o Espírito dele fale ao seu coração e te faça enxergar essas coisas. Cuidado, porque pode trazer escândalo. Entende? Dentro de casa, na rua. E lembre-se que você é embaixador de Cristo. E Jesus disse que, olha, o escândalo é inevitável, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria amarrar uma corda no pescoço e se atirar no mais profundo poço, porque o jugo sobre ele será pior do que o que foi sobre Sodoma e Gomorra. No caso, e se tomar cerveja sem álcool? Não tem problema. Eu digo, É uma cerveja. cuidado. É o que eu te digo. Entende? Pode entrar. É o que eu te digo. Cuidado. Não, eu falo assim, para pessoa que é viciada, Uhum. e ela quer sair disso, porque não é simples, não é fácil. Não, eu respeito isso. Eu tenho uma família, Sim. desde criança eu vejo isso. Sim. E eu sei como é. Sim. Assim, eu não gosto de cerveja e meu esposo às vezes bebe, Uhum. e às vezes fala, toma um pouquinho. Agora ele tá tomando sem álcool. Mas aí vem na minha cabeça, porque as pessoas que são viciadas é muito difícil. Tá? Sim. É o que eu disse, eu não vou entrar nesses pormenores de que a pessoa é viciada, é difícil, certo? Entendeu? O que eu estou dizendo é para nós aqui, que não temos o vício, assim acredito eu, nós aqui, entende? Cuidado, entendeu? Cuidado com o álcool, de uma forma geral. Cuidado com bebidas que possam derivar do álcool. Todo vício, tá? Agora eu vou estender não só ao álcool, mas todo vício te leva à morte. Vício de açúcar te leva à morte. Vício de refrigerante te leva à morte. A água te leva à morte. Você sabia disso? Sim. Se você beber mais água do que você deve beber no dia, você passa mal e pode te levar à morte. Da mesma forma que você pode morrer por não beber a devida quantidade. Tudo é demais. Entende? Se eu comer demais, pode me levar à morte. Se não comer também. Se não comer, eu morro desnutrido. Entende? Então a questão é o vício. Tá? Tudo te leva à morte. Só que a questão do álcool em si, ela não só te leva à morte, mas causa escândalo. Não só álcool, qualquer outra coisa, né? Se tiver eu canso de ver, eu conheço outras igrejas, o pessoal fica fumando na porta da igreja, né? Demais. Eu fico chocado. Assim, sou liberal, confesso, mas você também tem um parâmetro, assim, também não
pode ser. Então, a questão. Eu acho que não é só o álcool. Não é. É o que eu disse. É o que eu disse. Fumar não está na Bíblia. Mas se encaixa em coisas semelhantes à obra da carne. Que o apóstolo Paulo leu, que a gente leu lá em Gálatas. Entende? E coisas semelhantes a esta. E quem comete. E aí não é só uma questão de vida espiritual, é uma questão de saúde, gente. No caso do cigarro, que ele não levantou, por exemplo. Entende? A questão toda é, amados, cuidado. Deus nos consagrou. Lembra a lei do Nazireu que a gente falou? Era o quê? Pessoas separadas. Ah, pode falar. Ah, não pode terminar. Pessoas separadas, não era? E aí, para essas pessoas que são separadas, a gente pode dizer que elas foram o quê? Consagradas. Não é? Consagração não é separação? Ou eu estou falando errado? Consagração, não é isso? Deus nos consagrou, nos separou. Hebreus, capítulo 10, versículo... Hebreus 10, 19, 20. Hebreus 10, 19, 20. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amados, nós somos separados. E quando eu entendo que eu sou separado, que Deus me escolheu, que Deus te chamou, que Deus te escolheu, te separou agora do pecado, eu aplico sobre a minha vida que eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu não tenho problema com bebida. Eu te garanto que se eu bebesse aqui, eu não ficaria bêbado. Mas nem por isso eu me dou o direito de beber. Porque eu entendo que o quê? Eu acho que eu sou forte. Aí é o ponto certo. Isso aí. Eu acho que eu sou forte. E aí eu, como Salomão disse lá, ó, copo vermelho, escoa suavemente, né? Faz aquele barulhinho na garganta. E aí quando eu vejo, eu tô caído aqui por cima das cadeiras, fazendo maior vergonha, difamando o nome de Deus, o nome dos irmãos. Ah, mas e dentro de casa? Olha para Noé. Cuidado. Cuidado. Porque quem tem filho, principalmente. Esse exemplo também. É só pelo lado da cerveja sem álcool, né? Seu filho tá vendo uma garrafa de cerveja, ele não tá vendo se tem álcool ou não. É uma coisa que você tá ali na Bíblia no celular. Ele não tá vendo se tá ali na Bíblia no celular. Tá vendo que você tá no celular. Entende? É difícil. Então, o que eu quero deixar claro aqui para nós, amados, tá? É a questão da prudência. Seja prudente. Tipo, Eu queria só dar um exemplo que aconteceu comigo há muito tempo atrás, lá no Brasil. A gente estava na festa de aniversário do meu pai e aí o Matheus bebeu. Aí o que aconteceu? Eu não estava lá para ver porque eu tinha subido na hora, estava lá embaixo do prédio, eu tinha subido na hora, mas minha irmã viu tudo. Ele tinha bebido, uma mulher pegou, sei lá, do bolso dele, botou na cara dele para abrir o negócio do Face ID. E ele me desligou. Aí ela abriu assim, anotou o número dela. E aí quando chegou no outro dia, aí eu vi no celular assim, Camila, não sei o quê. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí eu sei. Aí ele disse, eu não sei. Aí você disse que bebeu, né, irmão? Aí disse, minha irmã falou, porque ela viu na hora. Ela disse, não, ela pegou o celular, botou na cara dele com a prenda, botou o número dela, fez tudo assim, sabe, arquitetou. E aí ele não sabia explicar, aí ele ficou lá. Aí depois ele fez, aí eu fui falar pra mãe dele, né? Só que eu botei a culpa na mulher. Eu disse, não acredito, então o que a mulher fez? Ela fez, mas se ele não tivesse bebido, ele não teria deixado. Então assim, isso foi um exemplo que aconteceu. Exato. Então, essas são as minhas preocupações. Tá? Eu digo para os irmãos mais uma vez, não brincam com o perigo.
Se você, mas cara, eu gosto tanto, eu te digo, você precisa ser liberto. Que eu faço tanta questão de beber um vinho fermentado. Não pode ser suco de uva. Cuidado. Cuidado. Diga. Eu acho que eu gostei muito da maneira que você colocou, principalmente dessa de ninguém saber o seu limite, né? Esse é o que nos preocupa. A gente pensa sempre sobre a droga, sobre isso, né? Por exemplo, né? Hoje em dia. Mas eu acho que nós, como cristãos, temos, como você falou agora, eu acho muito que Paulo, né? Nós estamos numa maratona, a gente não pode perder tempo com essas coisas. Exatamente. E aquele que está na batalha, nosso objetivo é o céu. A gente não pode parar para ficar pensando nessas coisas, porque se a gente parar, a gente não vai. Exato. Porque, sabe por quê? Porque a nossa carne é fraca. E ela é fraca porque é natureza pecaminosa. Diga. A minha mãe foi tomar ceia numa igreja lá, que ela congrega aqui perto da casa dela, e ela tomou o vinho. Ela veio para casa, só que ela ficou tonta. Ela caiu até do sofá e se machucou, porque ela nunca colocou bebida na boca dela. Não sabe se tinha álcool, sei lá, mas ela caiu do sofá e se machucou. Porque aconteceu isso, né? Igual a mim. Esse é o problema. Então, a minha função aqui, e eu entendo isso em mim, para com os irmãos hoje, que eu devo falar com os irmãos. Cuidado. Entende? Cuidado. Não brinque com o perigo. Tá? E pra gente encerrar, eu sei que eu sou pecador, eu sou falho, tá? Sou homem e erro como todos vocês. Só que a Bíblia me dá a base para que eu fale para vocês. Sigam a minha fé. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí, quando a gente lê esse versículo, os irmãos entendem o peso que está sobre os meus ombros. E por eu ter mais respaldo bíblico dizendo não beba do que beba, então eu digo para os irmãos, não beba. Amém? Ficou tranquilo? Certo? E assim então a gente termina, e que o Espírito do nosso Deus ele possa continuar trabalhando e aperfeiçoando a obra que foi começada na vida de cada um.